Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. A nossa convidada de hoje é a professora Fildani Souto Gouveia, mas eu conheci Fildani Gouveia como radialista, na época em que nós fazíamos rádio pioneiro em Patos. Então, nós vamos conversar aqui sobre rádio e depois sobre a professora Fildani Gouveia e as suas atividades. Fildani, seja bem-vinda à nossa sala de conversa. Muito obrigada, um abraço para cada um dos espectadores. Fildani, nós já adiantamos que você foi radialista nos tempos do rádio pioneiro em Patos. Como foi que você chegou ao rádio? Bom, eu cheguei através de Padre Milton Arruda de Alencar. Na época ele era o diretor da rádio e havia, não sei se ainda até hoje, o programa que cada paróquia era responsável por um dia. E quando chegou na paróquia de Nossa Senhora da Guia, então havia duas pessoas que faziam o programa junto com o Padre Milton, que era Zélia Pimentel e Idalina Remídia, que nós conhecíamos como Boneca. Então eles chamaram, nós éramos amigas, vamos também. Eu cheguei lá, ele me disse, você veio para ler? Eu disse, não senhor, mas veja isso aqui, leia. Aí eu li. Ele gostou certamente da dicção e da leitura segura que eu estava fazendo. A partir daí, ele voltei à rádio 2 ou 3 vezes e ele foi falar com meu pai para eu ir trabalhar lá. Meu pai não aceitou. Mas como lá já trabalhava Zé Gouveia, Batista, Petrônio, eu entrei. Aliás, Petrônio foi depois de mim, foi eu que levei. Eu ia dizer isso aí. Foi eu que levei Petrônio. Então eu aceitei, ficava na portaria e fazia o programa Cartão Sonoro. Imagina, durante muitos anos. Me diga uma coisa, você falou agora nos irmãos Zé Gouveia, Batista Gouveia e posteriormente Petrônio. A Espinharas tinha um detalhe interessante, tinha algumas famílias, né? Era a família Gouveia, tinha a família Lima, né? E tinha a família Souza, né? Tinha a família Souza. Cada um deu um contributo aí de 3, 4 pessoas diferentes. Mas vamos aí, eu tenho um registro, inclusive, para fazer, que eu devo, talvez, a minha entrada à Rádio Espinharas a Zé Gouveia. Eu participei de um programa na época, de estudantes, não é? Na Rádio Espinharas. Tinha um programa de estudante no domingo, não sei se você se lembra disso. E Zé Gouveia escutou depois desse Durval. Tem um menino lá do colégio que talvez preste para ser um locutor aqui. Aí indicou meu nome, é Durval. Durval me chamou e disse, você vai fazer um teste na Espinharas. Zé Gouveia disse, você tem jeito para a coisa, vai fazer um teste na Espinharas. Não é? Aí eu fiz o teste e fiquei na Espinharas. Bem, é um registro aí de 50 e tantos anos de rádio, né? Mas Zé Gouveia e Batista, quem entrou primeiro na Espinharas? Zé Gouveia. Zé Gouveia. Zé Gouveia. Batista entrou depois, mas meses depois, poucos meses. Eu sei. Entrou também, aí eu entrei. Eu sei. E por fim eu levava o Petrônio. O Petrônio tinha 6 anos de idade quando entrou na Rádio Espinharas. Servia para comprar cafezinho para Severino Quirino, Socorro Ferreira, Luiz Pereira. E naquele ali, eu sempre cuidava de Petrônio, e ele eu levava para ver se saía de casa, para levar para deixar a mãe mais à vontade. Eu sei. E levava Petrônio, e Petrônio foi entrando, e dessa de cafezinho lá em Dona Nila, ali na esquina, se lembra? Me lembro mais. Então o Petrônio começou e faz mandado. Terminou o Padre Luciano, na época, era o diretor, botando Petrônio fazer cobrança nas empresas comerciais. E para fazer, o Petrônio era tão pequeno, ele arranjou uma gravata para Petrônio e arrumou o Petrônio todo dia e já saiu o Petrônio fazendo cobrança e a gente ficava com medo. E mãe ficava em casa com medo por conta do dinheiro que ele trazia. Ainda bem que naquele tempo era bem mais tranquilo. Era muito tranquilo, não existe a violência que não existia a violência que existe hoje. De maneira nenhuma. Então nós entramos, ficamos os 4. Entra você com Fátima Lima, que é a família Lima, e entra o Souza irmão, Souza filho, depois entrou Pepe e depois Neném. Pronto. E da família Lima,
o saudoso Cabo Jabiraca. O saudoso Cabo Jabiraca faz parte da família, né? Eram essas famílias, agora cada um com atividades diversas, né? Zé Gouveia, Batista, você e Petrônio foi mais na parte de locução e produção de programas, né? Porque aqueles programas são novos. Eu trabalhei quando a Mauri Carvalho cismou de cantar em São Paulo, lá com aquele Alencar. Barros de Alencar. Então me chamaram e você vai ficar na discoteca. Eu digo, eu sim, porque a Mauri tinha todo um know-how todinho e eu não. Mas e também existia naquela época a adolescência da gente, a falta de experiência e tudo mais. Mas eu entrei e dei conta do recado. Passei muitos anos também trabalhando na discoteca, preparando os programas, fazendo toda a pauta musical, fazendo tudo. E é um detalhe interessante, que hoje até é estranho, né? Existia uma questão de produção de programa, né? Você ia para o ar com um programa produzido. Inclusive, Gonzaga, havia um programa que... Aquela música de Roberto Carlos, o Mexerico da Caninha, estava no auge. E Fátima Lima, como é muito determinada, que você sabe disso, é sua irmã, então Fátima Lima disse, Nini, vamos fazer um programa de fofoca. Eu disse, como? Ela disse, vamos. Aí a gente começou. Escrevendo, eu e ela ia para a discoteca, se trancava e ia escrever esse programa. E colocava tudo o que acontecia. Vocês iam lá para o cabaré e quando voltavam trazia as novidades. E a gente pegava aquilo que eles estavam comentando e botava. Porque o soldado fulano bateu em fulano e que não sei o que lá. E nós fazíamos. E Fátima Lima é muito dramática, muito artista. Então, quando era a pisa que o soldado estava dando na mulher lá, ela batia na mesa, ela fazia toda a sonoplastia. E terminou nas mãos de Durval, a gente sendo chamada pela polícia. Mas todas as duas eram de menores. Aí lá vai a rádio com Luiz Pereira, que naquela época ele era o diretor comercial, juntamente com o Severino Quirino, e foram para então responder por nós. Para dizer que era coisa de adolescente, de criança. Naquele tempo dizia que era de criança. E tudo mais, e que a gente não estava fazendo aquilo por maldade, mas que a gente trabalhou mais de um ano com esse trabalho. Quando nós entrávamos no Cine Eldorado, aí dizia, lá vem as Candinhas. Todo mundo já se olhava para a gente, lá vem as Candinhas. E assim a gente fez esse programa, que saiu do ar por força das circunstâncias policiais. A gente se meteu, não devia, e não sabia a extensão do que a gente estava fazendo. Eu não me lembrava desse episódio. Pois é, foi. Mas a gente teve dois advogados bons. Luiz Pereira e Severino Quirino. Mas você falou em Severino Quirino. Severino Quirino foi uma das personalidades que veio de fora... Veio de Campina Grande. De Campina Grande, fazer rádio aqui. Foi um professor para a maioria de nós, não é? Foi isso mesmo, foi. E como foi o namoro de Severino com Socorro Ferreira? A gente descobriu. A gente descobriu. Severino Quirino já mais amadurecido e Socorro também. Mas muito pacata, muito na dela. E Severino que começou o namoro. Cafezinho, vai deixar um para Socorro? Vai deixar um para Socorro. E aí estava vendo muita coisa, ele mandando deixar para Socorro. O cafezinho, o chocolate, um bombom, uma coisa. Aí Fátima disse, aí tem coisa. Bom, e a gente então foi observar e começou o namoro. Pegamos depois no cinema, eles dois no cinema. Eita, eles dois estão no cinema. Veja só. E aí a gente foi vendo já eram as Candinhas. Já eram as Candinhas. E a gente foi vendo o desenrolar do namoro. Casaram, hoje tem filho. Ele ainda é vivo, Severino? Não, o Severino já faleceu. Pois é. Socorro eu acho que ainda é vivo. Socorro, eu acredito que sim, que era mais nova do que ele, muito. Agora vocês, mulheres, que programas era que vocês faziam? Que a gente falou muito aqui em outros programas, inclusive, sobre os homens, né? Aí um depoimento com o que era que as mulheres faziam no rádio naquela época. Bom, mulheres existia, começava pela portaria com Corina. Corina Gomes. Corina Gomes, uma figura. Onde tu vai, Corina? Onde eu vou, Corina vai. Então nós tínhamos Maricô, que Maricô não fazia nada artística, parte artística. Maricô era mais do departamento comercial, de alguma coisa assim. Maricô era irmã de Badu. De Badu, do professor Manuel Clementino Badu. Então havia Maricô, Maria Lucena, que fazia parte de forró, dessas coisas, era Maria Lucena. Fátima Lima e eu, que escrevíamos o Mexerico das Candinhas. Eu fazia É disso que eu gosto, fazia Cartão Sonoro, e Fátima Lima fazia outras apresentações, que eu não me recordo bem o título do programa.
Mas a gente era sempre, as três, de microfone, de atitudes artísticas, tudinho, éramos eu, Fátima Lima e Maria Lucena. Maricô era da hoje são amicíssimas as três. Olha, né? Todas as três. Maria Lucena esteve um dia desse aqui em Cajazeiras, veio e fica lá em casa. Fátima Lima, mesmo o senhor Antônio morando aqui, você morava aqui, e Leda mora aqui, mas Fátima Lima vinha lá para casa. O ponto de apoio dela é lá em casa. Ela trabalhou durante um ano aqui em psiquiatria, ela é médica psiquiatra, e trabalhou aqui numa UPA, que naquela época não era UPA, posto de saúde. Posto de saúde. É. E ela trabalhava, mas ela vinha a semana, ela passava durante o mês uma semana aqui. E ela vinha e ficava lá em casa. E ainda hoje ela vem. Vem, às vezes vem só vem mais acompanhada, trazendo amigos, amigas. E a casa nossa é a casa dela. Naquela época, você lembrava um detalhe interessante, né? Nós éramos muito unidos, né? É isso, é o que eu lhe disse. A gente era uma família. Não existia maldade. Não existia esse negócio de assim, eu quero lá com um abracinho, com essa... Não, era muita seriedade. Então a gente fazia todo esse trabalho com amizade, sem também, porque um não queria derrubar o outro. Pelo contrário, a gente recebia ensinamentos dos mais antigos, dos mais velhos, dos mais experientes. Então passava a nos ensinar. Olha, faça assim, faça assim. Agora, há um fato que ontem eu estava me lembrando. No mês de agosto, dia 1º de agosto, é o mês de aniversário da Rádio Espinharas. E o dia de aniversário da Rádio Espinharas, 1º de agosto. E nós inventamos então de fazer Zé Gouveia, partiu de fazer uma novela com todos nós. E quando terminou essa parte do aniversário, que o dia 1º de agosto, a direção dava para a gente fazer, arranjar o coisa, e a patrocínio era nosso. O patrocínio era nosso. A rádio não angariava nada. E quando terminou, eu disse, Fátima, terminou, vamos começar a fazer o mensagem de Natal. Ela disse, Nini, não está muito cedo não. Eu disse, está nada, porque senão os outros entram na frente. E pegamos uma série de empresas e fomos lá. Eu me lembro que nós chegamos na loja de Antônio Batista, ali na Solano do Centro. Armazém Nova América. Armazém Nova América. Quando chegamos lá, seu Antônio, ele já conhecia a gente, que a gente era conhecida demais. Seu Antônio, olha... Era arroz de festa. Nós estamos aqui procurando fazer um trabalho para as mensagens de Natal. Ele disse, mensagem de Natal? Sim, senhor, mensagem de Natal a gente já está pegando aqui, porque o senhor se faz a parceria conosco. Ele disse, mas está cedo demais, meninas. Está muito cedo. Não, porque a gente quer, mas a gente não queria fazer com medo dos outros passarem na frente da gente. Então vamos fazer isso aqui. E ele apenas assegurava, não, eu vou deixar, olhe, pode ficar incertas que eu não faço com ninguém. A preferência é de vocês. E assim foram muitas. Seu Nelson da Carioca, a gente foi bater em São Mamed, atrás de patrocínio para a mensagem de Natal. E assim era a resposta. Mas no final, eles cumpriram com a palavra. E nós saímos, porque nós tínhamos, nas mensagens de Natal, 20%. Era o 13º. 13º da gente. Era isso aí. Era o 13º. Agora, dessas figuras que você anotou aí, que você indicou, entre as mulheres... nós tínhamos também algumas figuras masculinas, né? Você falou em Luiz Pereira. Luiz Pereira era um grande locutor. Era a voz de Cid Moreira. Né? Era Luiz Pereira, Nestor Gondim, Severino Quirino fazia locução também. Aí você, Batista, Zé Gouveia, Petro, você começou fazendo programa Vovô Zuzu. Aí deixou o Petro, você foi depois que eu saí da rádio, E aí foi engrossando a voz. Então, a voz, ele fazia uma impostação na voz, que eu acho que tem hoje, que tem hora que o Petrônio ainda faz. E Petrônio começou a fazer Vovô Zuzu no seu lugar, você dando as diretrizes para Petrônio aprender para fazer o Vovô Zuzu. Era um programa dedicado às crianças. A gente contava histórias. E era aos domingos. Aos domingos. Contava história e fazia uma voz de um velho cansado. Né? Era isso mesmo. Eu com 20 anos fazendo esse velho cansado e Petrônio quase com a fala ainda fina, fazendo também esse velho cansado ainda. Foi. Então a gente começou a ter esse pessoal, né? Essa turma que fazia locução, fazia programas, fazia tudo isso. Mas tinha uma espécie de paizão da gente, chamava-se Batista Leitão.
Batista Leitão. Fátima Lima sempre o chamou meu padrinho. Meu padrinho, né? Com Dona Francisca, minha madrinha. Ela chamava meu padrinho e minha madrinha. Não vinha a Patos para não fazer uma visita aos dois. Batista era uma grande figura naquela época, né? Inclusive por fazia o programa da noite, era o Forró do Pé Rapado. Forró do Pé Rapado também fazia várias vozes dos personagens que ele apresentava, que estava no forró, ele fazia as vozes. Era um artista, né? Era um artista, era um grande artista. Uma pessoa simples, mas de uma criatividade imensa, né? E o programa dele era muito ouvido. Era uma audiência fora de série. Programa que fazia Forró do Pé Rapado, porque havia também por telefone, solicitação por telefone. E não era nada gravado, era tudo ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Outro dia alguém contou aqui uma história, Fidani, de um personagem que era citado, aliás, uma pessoa viva mesmo, que era citado por Batista no Forró do Pé Rapado. E a mulher quis conhecer o forró para saber que não tinha rapariga lá dentro. Porque ela, pela imagem que tinha, era cheia de rapariga, o forró do Pé Rapado. Ele levou para dizer, olha aqui, a rapariga que tem é Batista Leitão, só é o que tem aqui dentro. Outro dia alguém contou aqui essa história do Forró do Pé Rapado. Porque ele realmente, ele fazia... Era uma encenação muito bem feita. Totalmente. Ele fazia aquilo sozinho, ele lá e o menino na técnica, somente e acabou. Só eles dois, era. Aí levava um copo e uma garrafa cheia d'água para despejar, que era cachaça. Que era bebida. Era a bebida que estava sendo servida, pois é. Pois uma esposa exigiu do marido conhecer o forró do Pé Rapado. Porque ele usava nomes de pessoas conhecidas. Justamente. Chegou aqui fulano, tá aí agarrada com Zefa Potoca. Aí o cara queria saber quem é essa Zefa Potoca, que aparecia sempre lá no forró de Batista Leitão. Mas, Fildani, nós vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta para essa questão de rádio e depois nós abordamos também o magistério. Voltamos à nossa sala de conversa com a professora e ex-radialista Fildani Souto Gouveia. Nini, a gente falava ainda há pouco no programa de Batista Leitão, de enorme audiência, mas Valdemir depois lembrou um detalhe interessante do programa de Batista Leitão, que era o serviço de utilidade pública que ele fazia naquela época. Se lembra desse detalhe? Mesmo, Quem morava longe, como o Valdemir citou, morava em São Paulo, morava em outros cantos, mandava dinheiro, uma carta com dinheiro para Batista procurar a família, dizer que viesse na rádio buscar, que ele já estava com essa encomenda. Naquela época, por exemplo, o correio, qualquer encomenda tinha que mandar para o correio e a pessoa adivinhar, o correio, por exemplo, de Passagem, o correio de Cacima de Areia, o correio de Salgadinho. E às vezes a pessoa morava na zona rural. Não, justamente. Morava na zona rural. Não tinha endereço nem para informar. Aí Batista Leitão recebia a carta e dizia, fulana de tal, tem aqui uma carta para você. E na segunda-feira ele ia buscar na barraca de Batista Leitão, lá no mercado, lá dentro do mercado. Era isso mesmo. Batista aproveitava disso também, porque o cara chegava, precisava de pilha para o rádio, comprava lá. Não é? Inclusive ele fez durante muito tempo, fez propaganda das pilhas Everett. Não é? Mas tinha outra figura lendária na Rádio Espinharas, não é? Pouco falada, mas uma figura que foi Francisco Tomás de Brito, Chico Tomás. Se lembra de Chico Tomás? Me lembro demais. Como dizia Valdemir, o programa Parabéns para você, né? Que ele apresentava. Tinha aquela fala mansa dele, veio de Caicó para cá. E por incrível que pareça, ele fez de um quarto que tinha lá na rádio, ele fez o quarto dele. Foi, me lembro. Ele pediu lá permissão ao diretor e ele ficava lá, hospedado lá. Era. Seguro que só. Demais para não gastar. Mas uma figura também memorável da Rádio Espinharas chamava-se Jurandir Marques da Nóbrega, o famoso As de Copa. Mas olha, falecido o ano passado. O ano passado, Fátima Lima me contou, quando esteve agora ultimamente, ela contou que foi ao enterro e foi lá e o pessoal, familiares dele, filhos e a esposa e tudo. Será que Fátima disse que namorou com namorou? Será que disse... Aí disse que teve alguém que disse assim, olha mãe, essa aqui foi a namorada de pai. Eu disse, mas veja só, o cara lá no velório e se apresentando, eu disse, Fátima, tu arranja cada coisa aí, até de última hora assim Mas você se lembra de Jurandir? Escrevia 5 linhas numa folha de papel
e fazia o noticiário. Era. Agora mentia, viu? Conta. Mentira. Era conhecido. Ele matou, inclusive, uma vez matou o Papa, né? Olha, a autoridade máxima da igreja. Pois é. Imagina o que ele não fez com os padres. Matou um bocado. Pois, Fildani, isso aí são algumas memórias. Inclusive, eu tenho aqui um registro que eu estou com muita pena. Eu tinha marcado já uma entrevista com Nestor de Alcântara Gondim. Mas Nestor sofreu um acidente doméstico, não é? Levou uma pancada grande na cabeça, inclusive esteve na UTI, está se recuperando, graças a Deus, mas está de cadeira de rodas, Nestor, que foi um dos grandes crânios da Rádio Espinharas, né? Muito inteligente. Inteligentíssimo, muito inteligente, né? Nestor, muita gente não sabe disso, Nestor foi seminarista, a formação cultural dele foi de seminário. Depois era funcionário do Banco do Nordeste. Naquela época, funcionário do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, para pobre, era uma formatura. A vida estava feita. Mas se meteu em lutas sindicais, participando de sindicato, e no tempo da Revolução foi perseguido lá no Ceará. Nestor, eu vim saber há pouco tempo, chegou aqui corrido, debaixo da batina de Dom Expedito. Né, de maneira de dizer apenas, né? Protegido por Dom Expedito e veio para cá, né? E foi um dos grandes crânios da Rádio Espinhara, né? Era uma figura. Um microfone. Uma figura inteligentíssimo. E tem história demais para contar. Tinha uma facilidade de improvisar. Demais. De falar de improviso, demais até. Se você entregasse um microfone, a coisa, para qualquer transmissão, para encher linguiça, não tinha melhor do que Nestor Gondim. Infelizmente, nós estamos torcendo pela recuperação, plena recuperação dele, porque ele está me devendo um bocado de história da Rádio Espinharas aqui na nossa sala de conversa. Tem demais. Inclusive de namoro, né? Era namorador todo. Mas dava que se cuidasse. Dava que se cuidasse, pois é. E é uma figura fabulosa. Nós tivemos uma segunda entrevista nossa aqui, foi com outro dos grandes nomes do rádio patuense, Zé Augusto. Zé Augusto foi a segunda, inclusive faleceu na data em que estava sendo levada ao ar a entrevista que eu fiz com ele. Foi uma coincidência, uma ironia do destino, pois é. Mas era outra grande figura e uma pessoa de um humor fabuloso. E muito bem-humorado. Demais. E agora faz como dizia a mãe, um espirituoso. A gente dizia uma coisa, ele soltava outra em cima, sabe? Inteligentíssimo e de um humor surpreendente, né? Ele não perdia a oportunidade. Não. Mas vamos agora para outro aspecto da sua atividade. Em que época você entrou para o magistério? Depois que saiu do rádio ou foi concomitante rádio e magistério? Como é que foi essa história? Foi concomitante. Eu trabalhava no rádio, na época Duval era o diretor financeiro, o Padre Luciano era o diretor geral. Né? E eu estava... Alguém em São Mamed foi... O padre viajou, o padre da paróquia, que era o professor de inglês de lá. E eu sempre fui uma pessoa gostava muito de inglês. Zé Gouveia, o professor também, e incentivava a gente e tudo mais. Então, quando Dalva Araújo, que era a nossa vizinha, disse, olha, o padre vai embora, Fildani, você quer ir para São Mamed para ficar? Eu disse, quero. Olha, a gente quando é jovem, a gente topa tudo, sem saber nem se vai dar conta. E eu fui para lá. Para São Mamed. Cheguei em São Mamed para dar a primeira aula no dia 6 de agosto de 1966. 66, 50 anos 50 anos completou este ano, que eu estou lá. Então, nós começamos a trabalhar e eu fui substituir o padre. Que escola era naquela época? Escola Cenecista Marcos Barbosa, pertencente à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que tinha escolas do Iapoque ao Chuí. Eram várias escolas do Brasil inteiro e na Paraíba eram 38. Mas a gente vai falar sobre essa Senec daqui a pouco. Conclua aí como foi que você entrou no Aí fui dar aula de inglês. Pegar de quinta, naquele tempo era primeira série ginasial ao 4º ano ginasial, que corresponde hoje ao 9º. E a gente foi trabalhar e eu morria de fazer, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu estava entrando, saindo do ginásio para fazer o ensino médio, que na época era o 2º grau. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu estudava muito
Eu estudava muito para poder dar conta do recado. Eu pegava o livro, que era um livro técnico que o padre usava. O padre, a língua dele, pátria, era inglês, a minha era patuense. É. E quando a gente foi ver a situação, eu tinha que fazer o texto, Gonzaga, traduzir o texto, depois eu fechava o livro, ia fazer a versão do texto e depois ia pronunciar, que era aí onde eu encontrava dificuldade. Por conta das palavras técnicas, falar sobre indústria, sabe? Era tudo, agricultura, era muita coisa difícil. Mas eu fui entrando e fui ganhando experiência. O inglês técnico é muito fácil de você aprender, agora para pronunciar... Para pronunciar é difícil. É difícil, é. Então foi aí eu fui ganhando experiência e fui trabalhando. Passei 37 anos nas salas de aula, depois deixei e fiquei só na administração. E são 50 anos que pela primeira vez na vida dos 50 anos eu tirei férias. Tirei férias um mês. Fiz o ofício à secretária, comunicando, dizendo que tiraria 15 dias porque eu queria voltar para poder votar, que eu voto em São Mamede. Então eu voltei e não voltei mais para as férias. Desde o dia 4 que eu trabalho. Mas ainda tem 15 dias de férias. Fidani, agora me diga uma coisa, você entrou nessa escola cenecista. Vamos agora, o que era essa escola cenecista, que era uma instituição naquela época, que possibilitou o ensino a muita gente que não tinha condições de estudar naquela época, né? Já oferecendo ensino médio em cidades que não existia ensino público para isso. Olha, professor Afonso Pereira da Silva, um grande baluarte da educação, ele era o presidente da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade na Paraíba. Em São Mamede só tinha até o 4º ano primário. Eu vou usar esses termos que a gente coloca para o dia de hoje, então só tinha o 4º ano primário. Ele chegou para colocar o 5º, o primeiro ano ginasial, que correspondia hoje ao quinta série. E ele procurou o prefeito, procurou o padre, que são as primeiras autoridades que procurou o seu Nelson da Carioca, que era uma figura ímpar lá em São Mamede, e vamos criar para fazer o ginásio. Então a SENEC, ela procurava a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, as comunidades onde não havia condições do alunos, só chegava a terminar o primário e acabou-se, porque não tinha mais. Então ele veio e instalou, em 1960, a escola cenecista Marcos Barbosa. E me perguntam ainda hoje, quem foi Marcos Barbosa? Eu não sei dizer. O que eu vi foi, certo tempo, li o nome de um bispo no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que era esse bispo mesmo, pois então, era Dom Marcos Barbosa. Dom Marcos Barbosa, pronto. Então eu vi isso aí e eu perguntava, professor Afonso, quem era Marcos Barbosa? Ele dizia, Fildani, uma grande figura, Mas também ele não detalhava, não. Geralmente a gente se encontrava em reuniões com diretores e eu fazia essa pergunta curiosa e para também transmitir para quem me perguntava. E assim a gente instalaram essa escola. Você já entrou com essa escola funcionando? Foi, já entrei com a escola. Quando você chegou, a escola já funcionava? Foi em 1960. A escola, eu cheguei em 66. Então a escola funcionava no prédio onde funcionava o Grupo Escolar Seráfico Nóbrega. Depois o grupo escolar cresceu em números de alunos e precisaram das salas de aula. Aí nós fomos para o primeiro andar da Prefeitura Municipal, onde hoje são autarquias, tudo funciona lá. Então eram 2 salas grandes, mas quando eu estava dando aula aqui, só tinha um tapume aqui, como está aqui. Quando eu estava dando aula, quem estava do outro lado estava ouvindo o que eu estava dizendo e vice-versa. E a gente continuou. Em 1972, funcionava a sede do DENOX, hoje onde funciona a escola cenecista, a escola Fildani Gouveia, funcionava a sede do DENOX e terminou a construção do açude e eles foram embora. Aí eu fui para a Tenente Agenor, que era o nosso prefeito. Tenente, vamos falar com o doutor Napoleão, Agenor Rico Ferreira. Vamos falar com o doutor Napoleão para ele ceder aquele prédio para a gente. Aí, porque a gente não tem condições. Ficava um professor lá em cima, o outro lá embaixo esperando. O aluno era como se fosse escola integral. O aluno era de manhã e de tarde, e não tinha merenda. Aí eu sei que, professor, doutor
tenente agendou, vamos, Fildani. E nós fomos, chegamos lá no escritório, que enfrenta a prefeitura, que ainda hoje funciona o escritório do Dr. Napoleão, da família, né? Aí eu falei, aí contei a história toda nossa. Aí o Dr. Napoleão ficou assim, disse, eu vou dar o prédio, mas aí tenente agendou sem pagar. Nós não vamos, a prefeitura não vai pagar nada. É a sua contribuição, doutor, para a sua cidade. Aí ele disse, bom, vou receber as chaves, vou mandar entregar a vocês, pode entregar, você está aqui, eu digo, eu estou aqui todos os dias. Então manda entregar a vocês e vocês tomem conta da escola. É a minha contribuição para a educação do município de São Mamede. E assim nós entramos lá em 72 e estamos até os dias de hoje. O prédio realmente era feito para uma usina de algodão. Mas nós fomos fazendo rifa, fazendo trabalho, pedindo ajuda para aquelas famílias mais abastadas. Me deu 1 milheiro de tijolo, me deu um saco de cimento. E a gente foi refazendo o prédio da escola. E hoje faz gosto o prédio da escola, você entrar lá. Não mudou a sua estrutura física, nada. Mas mudou que a gente dividiu salas de aula, a gente fechou portas que tinha que... Você estava numa sala e o menino estava beliscando o outro na outra sala. A gente saiu fechando. Tudo isso a gente fez com a ajuda da comunidade. Com rifas, com bingos, com festas. A gente ainda era assim, da Senec. E era Senec. Senec. Então nós entramos para isso. Eu entrei como professora. Até quando? Até 73 eu era professora. Era professora. 72, 73, o prefeito eleito foi Nilson Oliveira de Araújo. E Nilson, juntamente com seu Nelson era diretor, mas só para assinar o papel, não ia nem lá. Seu Nelson foi a primeira vez à escola para me dar posse, que era um grande amigo que eu tinha. E me ajudava muito. Pelo menos no dinheiro da passagem para eu ir e voltar, que eu tinha experiência na Rádio Espinharas, ele me dava. Então, quando vamos botar Fildani, vi o interesse, o trabalho que a gente desenvolvia, não só eu, mas com a equipe de trabalho na época, que a gente só, aquela história, uma andorinha só não faz verão, até os dias de hoje eu tenho meus professores que são meu suporte, entendeu? Professores e funcionários. Então a gente começou, veio para lá, 1972 até os dias de hoje. Doutor Napoleão faleceu, o doutor Romero continuou, depois a doutora Carmelida sempre esteve do nosso lado, hoje é a doutora Iara, que está hoje... O prédio ainda é da família? É da família, porque pertencia ao espólio do doutor Napoleão, e hoje é da família pertencente à doutora Iara. Ela ficou com ele. Mas ela chega lá, fica aqui, porque de qualquer forma é uma casa de educação. Não pode se haver despejo, porque está em pleno funcionamento. Não é? Então foi assim. E eu comecei na Rádio Espinharas. Só que eu ficava 3 dias em São Mamede e o resto na Rádio... 3 dias assim, eu ia de manhã, voltava à tarde, porque eu tinha meu expediente. À tarde era na Rádio Espinharas. E fiquei poucos, 69, 70, a Dalmira Cajuais e o doutor Maurício me convidaram para ir para Malta. Daqui a pouco a gente vai terminar essa história lá em Malta, que é um período interessante que você trabalhava em Malta e em São Mamede ao mesmo tempo. No próximo intervalo, a gente volta. Voltamos à nossa sala de conversa com a professora Fildani Gouveia. Nós, no primeiro bloco, discorremos mais sobre o tempo de radialista de Fildani. No segundo bloco, ingressamos na parte do magistério. E vamos continuar agora com essa parte do magistério. Fildani, lembrando que em certo período aí, na década de 60, migrou também para uma escola em Malta. Como é essa história, Fildani? Bom, em Malta, quando eu já estava em São Mamede trabalhando, e trabalhava na Rádio Espinharas. Só que em São Mamede só funcionava um turno, que era o da manhã. Aí a Dalmira Cajuais, junto com o Maurício, viu morar aqui em Patos e perguntou a Marta, que era professora de português, se não tinha alguém para ensinar inglês. Que então era o doutor Maurício, o professor. Então, ela disse, tem Fildani. E ali eu fui para Malta. Não tinha estrada, não tinha nada, andava na andorinha, que vinha de Cajazeira, na gaivota. Era um trabalho. Quando chovia, era um Deus nos acuda. Aí a Dalmira, eu comecei lá, a Dalmira veio embora para Patos, veio morar em Patos, e me entregou a direção.
Lembramos que a BR-230 chegou a Patos na década de 70, né? 70. A Patos. É. Então eu cheguei lá em 68. E comecei. A partir de 70, 71, eu passei a dirigir a escola. Pela manhã só funcionava em São Mamede um turno que era o da manhã. E em Malta só funcionava um turno que era à tarde. Então eu preenchia essas necessidades. Eu chegava aqui em Patos, eu morando em Patos, chegava aqui em Patos, eu só tinha direito a almoçar muito rápido. E ir embora, já correr para pegar a gaivota ou a andorinha para ir embora para Malta. Essas assim, alturas tu deixou a Rádio Espinharas, né? Aí deixei a Rádio Espinharas. Não tinha mais condições de ficar das duas coisas, mas deixei a substituta, irmã Fátima Lima. Fátima Lima. A irmã Fátima Lima, minha irmã. Então a gente deixou a Fátima Lima lá, fazendo os programas que eu fazia, ela continuou, mas também chegou o tempo que ela foi embora, que ela fez vestibular, ela passou no vestibular e foi estudar fora. Fazer medicina, já em João Pessoa, de lá partiu para o Rio de Janeiro, que ela, o segundo ano em diante de medicina, foi já no Rio de Janeiro, e ela concluiu lá, e a gente ficou em Malta. Tempos depois, já agora na década de 80 e poucos, 90, o senhor Mário Pergentino, prefeito da cidade de Várzea, nos convidou, a minha Eliette, para que a gente fôssemos, lá só tinha também até o primário, o quarto ano, embora já naquela época já tivesse o quinto ano, quinta série, não tinha quinta série, aliás, para a gente abrir o ginásio lá. E nós fomos então a João Pessoa, falamos com a nossa superintendente e conseguimos colocar a escola Cenecista Deolinda Araújo, que era o nome da mãe de seu Mário, e abrimos a escola. Com um ano nós preparamos uma equipe e falamos, seu Mário, vamos entregar. Disse, não, a eleição está aí, deixa logo, vai, Babá é o candidato. Babá entrou e ganhou. E Fildani, não sai agora não. E ficou eu e a Eliette, ainda durante 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, prestando serviço às quartas-feiras e aos sábados. Em Várzea, preparando a equipe e ensinando. A partir do momento de fazer, como preparar uma caderneta, um diário escolar, a tudo. A parte burocrática era a Eliette, fazia, e eu fazia as outras partes, além da documentação, todinha para levar para o Conselho Estadual de Educação. E assim a gente se tornou filha adotiva de Várzea, colocado por 2 vereadores. Um colocou na secretaria já o projeto e o outro colocou também. Aí quando foi, eu entrego os 2 e fiquei lá com o diploma, digo, pronto, um pegado do lado, o outro no meio. Foram os 2 vereadores que colocaram, porque eu também sou filha adotiva de São Mamede e de Malta. De Malta, de São Mamede e de Várzea. Agora me diga uma coisa, você trabalhou nas 3 cidades ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, só que em Várzea eu só ia na quarta-feira, o dia todinho, e no sábado. É. Agora me diga uma coisa, me conta essa história, como é que você virou nome de escola em São Mamede? A Escola Cenecista é uma instituição filantrópica, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, e a gente não cobrava nada do aluno, porque a comunidade de São Mamede era muito carente, ainda continua. E a gente via que eles não tinham para pagar R$2 na época, contribuir, não era contribuição social, que nós chamávamos. Então, não tinha. E eu dizia, não, tá certo, vai deixando. E chegou um ponto que eu fui chamada para dizer que não tinha condições, porque os nossos professores ganhavam pessimamente, certo? E a gente ficou naquela situação de dizer, vamos fechar. Aí eu fui ao prefeito, na época, Dr. Chagas, e eu disse, em 1998, Dr. Chagas, estamos fechando a Senec, a escola cenecista, porque, aí contei as situações. Ele disse, por quê? Eu disse, doutor Chagas, por que o município não fica com a escola cenecista? Amplia a sua faixa de aprendizagem. Aí ele disse, vamos pensar. Porque o município naquela altura só tinha o primário. Só tinha o primário. Aí eu voltei a João Pessoa, contei a nossa superintendente, era Fátima Camelo, que é a esposa de Ivan Freire, que estava acontecendo isso e que a gente ia passar para o município. Eles façam o que você quiser. E assim nós fizemos. Aí em 99 nós entramos no município, em 2000 foi todos os funcionários, sim, e eu pedi a doutor Chagas, aproveitar, mesmo que não me aproveite todo mundo. E assim ele fez e cumpriu, até hoje. E a gente, todos os professores foram passados para o município e a gente continuou. E em 2000 ele tinha que mandar uma lei para a Câmara para mudar o nome da escola. Então ele botou meu nome. Hoje é a Escola Municipal
do ensino fundamental e médio, professora Fildani Souto Gouveia. Há pessoas que chegam lá e dizem, quando dizem assim, queria falar com a diretora da escola. Eu disse, pois não. Ela dizia, Fildani. Fildani? E o nome da escola? Eu disse, é o mesmo. Sou a mesma pessoa. Sim, agora me diga uma coisa. Antigamente tinha uma história que não podia dar nome de próprio público a vivo. A vivos. Eu tive um embate lá na Câmara Municipal com Dedé Pinicaca, que era vereador na época, e ele veio dizer isso, que não podia estar. O doutor Chagas tinha trazido de Brasília uma lei, que inclusive eu tenho uma cópia, mostrando que poderia, logradouro público, e dizia toda a especificidade da lei. E quando foi para lá, todos os vereadores, naquela época eram 7 vereadores apenas, mas terminou ele também aceitando. Então foi colocado o nome por unanimidade, e eu estou até hoje. Depois ele reconheceu e pediu desculpas. Disse, nada, menino, a gente vive para isso. Ele tinha sido aluno da escola, porque hoje, Luiz Gonzaga, eu não sei nem calcular, só se me sentar para calcular, as gerações que já passaram por mim. Pessoas que estão utilizando do aprendizado que a gente ofereceu em outras esferas, municipal, estadual, no Brasil inteiro, como em várias profissões. Chega gente do colégio, Fildani, se lembra de mim. E eu às vezes lembro que eu tenho uma memória visual muito boa. Eu digo, você tal e tal. O ruim é pensar no nome. No nome, é. Aí ele disse, mas Fildani, eu sou fulano, tudo. Olha, eu trabalho em Brasília, eu faço isso, faço aquilo. E eu me sinto orgulhosa de ter contribuído para aquela criatura estar daquele patamar de profissional, de vida, saindo da nossa escola. Quer dizer, nos últimos 40 e tantos anos, quem fez o ginásio em São Mamed passou por uma escola sua. Passou por Fildani Gouveia. Passou. Por Fildani Gouveia. Ou comigo na sala de aula como professora de inglês, ou comigo como administradora. E continua até hoje lá. Eu fui fazer uma pesquisa na internet, pegar algumas informações no Google, né? E coloquei lá, Fildani Souto Gouveia, apareceu. Escola de Ensino Fundamental e Médio. Fildani Souto Gouveia. Eu digo, quer dizer que ela é diretora da escola e a dona da escola. Não sou a dona não, porque ela pertence ao município. E você sabe que na política existem muitas controvérsias, muitas coisas, e a gente está lá, o cargo, eu sou aposentada, e lá meu cargo é comissionado, então o cargo pertence ao município, que está aí à disposição do prefeito. Mas você chegou a ser funcionária do município, não? Não. Toda vida? É cargo comissionado. Toda a vida você foi funcionária? Sim, mas quando eu era professora, eu era funcionária do município, que eu me aposentei com a carga horária, com um total de hora-aula que eu tinha, e fez o total junto com Malta, e eu consegui uma aposentadoria pelo INSS. Pelo INSS, contando o tempo das duas escolas, porque era paralelo, não era paralelo, e todos dois pelo INSS, não dá 2 aposentadorias, dá uma aposentadoria com a renda melhor. Mas eu ainda ganhei 2 anos lá. Hein? Eu ainda ganhei 2 anos. Ainda ganhou 2 anos porque eu cheguei em São Médio 66 e Malta 68. Ah, sim. Agora, fui também, trabalhei como assessora de comunicação do prefeito Dr. Joácio. Quando ele assumiu, me convidou e eu fui ser assessora de comunicação. Fazíamos o programa São Mamed em Ação na Rádio Espiara de Patos, e 2 ou 3 anos depois foi inaugurada a Rádio de Santa Luzia, não é? Aí nós passamos a gravar lá o programa São Mamed em Ação. Então, durante todo o percurso que a gente esteve, todo o trabalho, o mandato de Dr. Joácio esteve. Quando o Dr. Chagas entrou, aí Dr. Humberto disse, Chagas, você vai deixar Fildani. Fildani dá conta do trabalho, Fildani tem uma experiência fora de série, e Fildani conversa muito. Então, vamos deixar Fildani. Ele me deixou assim durante uns meses, mas depois ele tinha outras, dentro do cronograma de trabalho dele, ele tinha outras intenções. Aí eu saí. Também a escola estava me absorvendo muito. E eu saí. Quer dizer que você participou de comunicação já depois, com a experiência antiga de rádio. Que a rádio me deu. Certo? Eu ia para lá, doutor Joácio, às vezes eu fazia pergunta, mas eu sempre passa pelo crivo antes né? Mas às vezes ele se embaraçava, de improviso eu entrava, ele pegava, ele era bom para isso, pegava o fio da meada e levava em frente a resposta. A Rádio Espinharas foi sempre uma escola. Foi uma lição, foi uma escola. Para todos nós. Uma grande lição para todos nós. Todos nós. E hoje eu pego o microfone, em qualquer evento que há,
Zaga, eu pego o microfone e eu tenho facilidade, tudo da Rádio Espinharas, até a minha timidez, que eu era tão tímida que eu não falava. Se você dissesse muito prazer, eu ficava calada, estirava só a mão. Tímida. E a Rádio Espinharas foi quem desenvolveu essa potencialidade que eu hoje me encontro com ela, de ser capaz de dizer as coisas, de falar em público, de conversar, devo à Rádio Espinharas de Patos. Comigo aconteceu um pouco o inverso, né? Eu comecei como professor, depois foi que virei radialista, né? Aí mais uma coisa levou a outra, a escola, a Espinharas. Hoje eu tenho a facilidade de coisa por conta do tempo de rádio, né? Primeira transmissão que me jogaram, eu entrei na rádio em outubro, quando foi em novembro, tinha uma formatura de tiro de guerra. Aí me jogaram para fazer a transmissão da formatura de tiro de guerra, né? Porque naquele tempo era assim, a gente aprendia na tora. Ô, Fildani, o programa tá bem próximo do final. Eu queria só fazer uma pergunta aqui a você, com relação a essa reforma do ensino que está sendo propagada aí. O governo quer fazer uma modificação no ensino, não é? Porque o nosso ensino está com problema com relação a outros países mais evoluídos. A nossa educação está de qualidade inferior. Muito inferior. Você acredita que alguma coisa se modificará com essa reforma? Não, eu não sei, porque a reforma está vindo de cima para baixo. É como a gente pega os livros didáticos e diz, olha, eu pego o livro que é adotado no Rio de Janeiro e São Paulo e joga aqui para o Nordeste, joga dentro de uma escola do interior da Paraíba. Quer dizer, e mesmo assim está essa reforma. Essa reforma está sendo preparada de cima para baixo, sem ter as condições necessárias para desenvolver uma educação com potencialidade, com participação efetiva e com responsabilidade. Pelo que nós estamos vendo e ouvindo e lendo e participando de comentários através da televisão, de jornais e tudo mais, eu acho que foi muito apressada, dado a divulgação do resultado do Enem, do IDEB, foi muito apressada, e eles não chamaram nenhuma autoridade, pessoas que vivem na base, diretores, professores. Vamos ver como é que pode fazer. São os técnicos lá em Brasília comandando uma situação para que a gente venha vivenciar. Agora se pergunta, querem colocar o ensino integral, é meta prioritária da reforma, mas tem condições, tem prédios, tem dinheiro, tem como botar esses alunos em dois turnos, de manhã e de tarde. Como é que vai fazer? É bom, muito bom fazer um trabalho em que a parte técnica entre, que nós precisamos de profissionais técnicos. É muito bom, mas dê condições. Inclusive porque falharam várias tentativas nesse sentido. Nós tivemos a escola profissionalizante aqui em Patos, perfeitamente, fechou. E tivemos na São Momed. A escola estadual, quando foi colocada, dizia que ia ser aberta. Inclusive, quando o nosso ensino médio migrou para o Estado, e nós ficamos só com o fundamental, foi porque ia ter ensino técnico. Mas nem de técnico não houve nada, até hoje. 5, 6 anos depois. Porque ensino técnico, de 2012 para cá, exige equipamento, não é só um professor e um giz e um apagador. Começa pela merenda, que o aluno tem que permanecer na escola. Os dois expedientes. O aluno que vem da zona rural. O aluno vem da zona rural, onde é que ele vai ficar? Onde é que ele vai almoçar? Então não se pensa nesse aspecto, que existe essa necessidade de se pensar, de se trabalhar. Eu não sei. Isso deveria ser estudado em 2016, terminando, entrava em 2017 e 2018 ia ver a situação. Mas a gente está vendo os critérios da educação e saúde, então estão tirando recursos. Como é que se faz a educação, especialmente, que é onde está a mola mestra de tudo do ser humano, da consciência, da formação da consciência do ser humano? Como é que se faz a educação sem dinheiro, sem recurso, sem condições, sem prédios, sem nada? Não se faz. Não tem estrutura. E principalmente porque eles querem adotar o ensino técnico. Professores. Porque nós temos professor, Gonzaga, que vamos dizer assim, hoje na nossa escola não existe, mas você é formado em letras, mas faltou o professor de matemática. Entre você? Eu dava teu jeitinho. Mas química não tem, então entre você. É improvisação ainda. Totalmente na improvisação. Da mesma forma que estou improvisando em Brasília. Fildani, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem a limitação do tempo.
Muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa e fique aí à vontade para alguma coisa que queira acrescentar. Nós agradecemos a você pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade que nos deu para a gente falar de dois aspectos da minha vida que eu adoro, entendeu? Que é rádio e educação. Agradeço a equipe técnica que aqui está de frente, inclusive amigos de muitos anos, o caso de Valdemir. Então a gente tem o maior prazer de estar sempre aqui em contato com a comunidade, com a população, para oferecer conhecimentos que a gente possa dar para engrandecer também o conhecimento de quem está nos ouvindo como telespectador. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.